Olá pessoal, a gente vai continuar essa aula fazendo gráfico de função exponencial. Vamos começar fazendo o gráfico dessa função aqui, ó. Faça o gráfico dessa função aqui. A gente pode fazer de duas maneiras. Vamos fazer da seguinte maneira. Inicialmente, vamos lembrar aqui o gráfico da função exponencial. Essa aqui é a forma padrão da função exponencial. Uma constante vezes uma potência. A base da potência é que diz qual é a cara da sua função exponencial. Esse A aqui, se ele tiver entre 0 e 1, a função é decrescente. Aqui em vermelho, ó. Quer dizer o quê? X cresce, o y vai diminuindo o tempo todo. Em vermelho, função decrescente. Isso, o A entre 0 e 1. A base da potência entre 0 e 1. Se a base for maior que 1, a função é crescente. Quer dizer o quê? Quando x cresce, o y cresce sem parar, certo? Então, a cara da sua função, do seu gráfico, a forma do seu gráfico, depende da base da função. Se a base estiver entre 0 e 1, o gráfico tem essa cara aqui, essa aparência. Se a base for maior que 1, o gráfico tem essa aparência aqui, certo? Então, vamos se basear nisso aqui. Ora, só que essa minha função aqui não está com essa cara aqui não, ó. Observe que a base aqui é 2, né? Mas o expoente aqui não é x, é menos x. Ó. O expoente na forma padrão é x, certo? E não menos x. A constante aqui é menos 3, tá ok. Então vamos escrever essa minha função nessa forma padrão aqui. É muito simples, né? É só você usar a propriedade das potências, né? Tá aqui a minha função, menos 3 vezes 2 é menos x. Você escreve aqui o menos 3, 2 a menos x, eu posso escrever como 1 sobre 2 elevado a x. Esse 2ax no denominador, eu posso colocar o x em evidência, ó. Escrever como 1 meio elevado a x, certo? Então, esse 2ax no denominador, eu coloco 1 meio aqui como base e o x em evidência. Eu posso escrever assim, ó, colocando o x em evidência. Pronto, aqui é a minha função, é a mesma coisa, ó. Só que está escrita agora na forma padrão, ó, certo? Então, essa função e essa aqui é a mesma coisa, certo? Só que escrita na forma padrão da função exponencial. Observem que o C, a constante, é menos 3, a base da potência, o A, é 1 meio, certo? E o expoente é o X. Pronto. Com essa cara aqui, eu já sei que o A, a base da potência, está entre 0 e 1. Então, o meu gráfico vai ter essa aparência aqui, ó, decrescente, em vermelho, certo? Então, eu vou construir o gráfico baseado no gráfico de 3, 1 meio elevado a x. Vamos construir o gráfico aqui dessa 3, 1 meio elevado a x. Observe que esse aqui, ó, é o gráfico de 3, 1 meio elevado a x. Não é a minha função, que é essa aqui, né? Essa aqui e essa. Lembrando que essas duas são a mesma coisa, né? Certo? Porque essa aqui não tem um sinal menos, ó. Não tem o sinal menos, certo? Mas essa aqui, ó, é uma função decrescente. Por quê? Porque a base A é 1 meio, tá? Entre 0 e 1. Quer dizer o quê? X cresce, Y cresce. Está aqui em preto o gráfico, ó. Esse gráfico em preto é o gráfico dessa função aqui, ó. Decrescente, constante 3, base A 1 meio, entre 0 e 1. Portanto, a função é decrescente. Quer dizer que X cresce, o Y vai diminuindo o tempo todo, certo? E como é que eu construo a minha? É só colocar um menos na frente. Pronto, acabou-se o problema, né? Certo? A minha tem um sinal menos, ó. A diferença é só essa, ó. A minha função, que é essa aqui é a mesma coisa, né? Tem um sinal menos na frente. Simplesmente você vai rebater a minha função em preto, rebater em torno do eixo X. Girar a função em preto, que é essa aqui, girar em torno do eixo X. Isso por causa do sinal menos, ó. Certo? Todos os valores de Y dessa função em preto, elas ficam negativos quando você coloca o sinal menos, né? Certo? Então, equivale a você girar a sua função com um sinal positivo, você girar ela em torno do eixo X. Gira, pronto. Essa função em vermelho aqui é a minha função que eu estou atrás, ó, que é essa aqui. Certo? Então, o gráfico que eu estou atrás é esse gráfico em vermelho aqui, ó. Certo? Ou seja, você constrói o gráfico padrão dessa função em preto aqui, certo? Decrescente, e simplesmente coloca o sinal menos na frente, que equivale a girar em torno do eixo X, certo? Observe que quando x for 0, o y dá 3. Bota x0 aqui, ó. 1 meio elevado a 0 dá 1, 1 vezes 3, 3. É nessa função aqui. Na minha fica menos 3.
por causa do sinal menos, ó, certo? Ou seja, todos os valores de y nessa função em preto, na minha, ficam negativos por causa do sinal menos. Ou seja, equivale ao girar a minha função em torno do eixo x. Então, essa é a minha função que eu estou atrás, ó, a função que eu estou atrás. Essa aqui, ó, em vermelho, ó. Menos 3, o meio elevado a x, certo? Pegue um outro valor qualquer, digamos o x menos 1. Se você colocar aqui o x igual a menos 1, ó, x igual a menos 1, coloque o x menos 1. 3, 1 meio a menos 1, certo? 1 meio elevado a menos 1, você inverte, vai inverter essa fração aqui, 1 meio fica 2 sobre 1, lembrando de trocar o sinal do expoente, propriedade das potências, né? Inverte a fração, trocando o sinal do expoente. Isso aqui dá 6. Ou seja, o y dá 6 nessa função aqui. Ó. Bote aqui menos 1 aqui. O y dá 6. Na minha dá menos 6. Por causa do sinal menos. Certo? Tá? Ok? Então, todos os valores de y dessa função aqui são positivos e na minha ficam negativos. Então, essa aqui é o gráfico da minha função. Ok? Então, eu construo ela a partir do gráfico dessa aqui, ó. Essa aqui eu sei que é decrescente. Por quê? Porque o A é o meio. Tá entre 0 e 1. Ó. Decrescente, então ela é assim. Ó. Aí, o que acontece com a minha? Como tem um sinal negativo, ó, simplesmente eu giro essa aqui em torno do eixo X. Tem outro jeito de fazer esse gráfico aqui? Tem outro jeito. Talvez você ache até mais simples. Vamos ver esse outro jeito. Pronto, eu quero fazer o gráfico dessa função aqui, ó. Observe que é a mesma função do slide anterior, certo? O slide aqui está um pouco mais rústico. É a mesma função do slide anterior, só que eu quero fazer aqui uma abordagem diferente, certo? Essa função aqui eu quero escrever ela dessa forma aqui, ó. Você pode escrever ela assim, ó. Menos 3, colocar o 2 a menos x, colocar no denominador. Você coloca o 2 a menos x no denominador, só lembrando de trocar o sinal do expoente, né? De menos x para mais x. Então, essa e essa aqui são a mesma função, certo? Como eu sei que a função, aqui já adiantando o gráfico, né? Eu sei que a função exponencial não vai, ao longo do eixo x, os valores de y não vão ficar fazendo ondas, né? Nem hora sobe, hora diminui, hora sobe, hora diminui. Isso não vai acontecer na função exponencial, né? Eu vou avaliar ela em 3 momentos. Quando x for 0, para valores muito grandes de x e para valores muito pequenos de x. X menos 1000, menos 1 milhão, menos 1 bilhão, certo? Então, vamos avaliar ela em x igual a 0, certo? Quando x for 0, aqui eu posso substituir aqui ou aqui, já que é a mesma função, né? X igual a 0, vamos botar um 0 aqui, ó. Menos 3 sobre 2 elevado a 0. Ou aqui, mesma coisa, né? Certo? Menos 3, 2 elevado a 0. Fica o quê? 2 elevado a 0 é 1 vezes menos 3. O y dá menos 3. Então, quando o x for 0, o y é menos 3. Então, o gráfico passa bem aqui, ó, no menos 3. Então, quando o x for 0, o y é menos 3. Basta ir aqui na função, trocar o x por 0, né? Ou aqui ou aqui. O y dá menos 3. Agora, vamos avaliar a função x tendendo a mais infinito. Valores muito grandes de x. X mais 1000, mais 1 milhão, mais 1 bilhão, mais 1 trilhão, e assim vai. Y tendendo a mais infinito, x tendendo a mais infinito. Você vai trocar aqui o x por valores muito grandes. Coloca aqui o x igual a menos 3. X é mais infinito. Esse mais infinito é simplesmente um simbolismo. Você vai trocar o x por mais infinito. É um simbolismo para valores muito grandes de x. Eu estou dizendo que eu estou trocando x por valores imensos. Mais 1 milhão, mais 1 bilhão, mais 1 trilhão, certo? Então, isso aqui quer dizer o quê? Estou trocando x aqui, ó, por mais infinito. X tendendo a mais infinito. X crescendo sem parar. Mais 1000, mais 1 milhão, mais 1 trilhão. Fica x elevado a 2, menos 3, 2 a mais infinito. 2 elevado a um número muito grande. Isso dá o quê? Aí você imagina 2 elevado a mais 1000. Aí você imagina um número maior ainda. 2 elevado a mais 1 milhão. Aí você sabe que isso vai crescer sem parar, né? Então, 2 elevado a um número muito grande, certo? Isso aqui dá um número imenso, maior ainda, né? Ou seja, 2 a mais infinito, isso aqui vai tender a mais infinito, né? Repetindo,
2 elevado a um número grande. À medida que você vai aumentando esse expoente, o resultado dessa potência vai crescendo sem parar. Ou seja, eu sei que isso aqui, o resultado dessa potência, vai crescendo sem parar. Eu posso trocar isso aqui por um número imenso, mais infinito, certo? Isso aqui é só um simbolismo para dizer que esse resultado cresce sem parar. 2 elevado a um número muito grande, o resultado dessa potência, certo? É um objeto que cresce sem parar, é um número que cresce sem parar. Fica 3 elevado a mais infinito. 3 sobre o número que cresce sem parar. Vamos analisar isso aqui. 3 elevado ao número que cresce sem parar. 3 sobre 10. Vamos crescer. 3 sobre 100. Crescer mais ainda. 3 sobre 10 mil. Observe que vai dar um número cada vez menor. 3 sobre 10, 0,1. 3 sobre 100, 0,01. 3 sobre 10 mil, 0,00001. Só que com um sinalzinho menos do lado, certo? Menos do lado. Ou seja, esse y aqui vai tendendo a zero, mas sempre por valores negativos. Ó. Isso quer dizer o quê? Que vai se aproximando de zero, mas por valores negativos. Por causa desse sinalzinho menos aqui. Ó. Aí o simbolismo é esse aqui. Ó. O que é que significa isso aqui? Que o seu y está chegando cada vez mais perto de zero, chegando cada vez mais perto de zero, ó, mas por valores negativos. Menos 0,1, menos 0,01, menos 0,001, menos 0,001, certo? Então tá aqui, ó. O meu y, ó, tá chegando cada vez mais perto de zero, mas sempre negativo, certo? O simbolismo é isso aqui, ó. Y tá chegando cada vez mais perto de zero, sempre por valores negativos. Então, resumindo, quando eu faço x tender a um número imenso, x tender a mais infinito, o meu y vai se aproximando cada vez mais perto de mais próximo de zero, mas sempre por valores negativos. Ou seja, se aproxima de zero, mas continua sempre negativo, certo? O simbolismo é isso aqui. Y tendendo a zero por valores negativos. Esse zero com esse menuzinho aqui em cima, é o simbolismo. Então, meu gráfico faz isso, ó. Chegando perto de zero, mas abaixo do eixo horizontal, do eixo x, certo? Tá aqui, ó, certo? Agora vamos avaliar outro momento. X tendendo a menos infinito, certo? X tendendo a menos infinito, para lá, ó. Cada vez mais negativos. Menos 1000, menos 1 milhão, menos 1 bilhão, menos 1 trilhão, certo? X tendendo a menos infinito. O que acontece com o y? Você vai aqui na função, ou aqui, tanto faz, não faz diferença. E vai trocar esse x aqui, ó. Vai trocar esse x por menos infinito. É um simbolismo para dizer o quê? Eu estou substituindo o x por um número muito grande e negativo. Está ficando cada vez maior em módulo, certo? Mais negativo. Menos 1000, menos 1 milhão, menos 1 trilhão. Pronto. Troca o x por um número grande e negativo. Menos, que eu simbolizo por menos infinito. Fica o quê? Menos 3, ó. 2 elevado a... Já tem o menos aqui da fórmula, ó. Menos. Menos com menos dá mais. Então fica menos 3, 2 elevado a mais infinito. O que é que significa isso aqui, essa potência aqui? 2 elevado a um número muito grande positivo, que cresce sem parar. O resultado dessa potência é um número positivo que cresce sem parar, certo? Que eu simbolizo por mais infinito. Ou seja, essa potência cresce indefinidamente, cresce sem parar. Ó. 2 elevado a um número muito grande positivo, mais infinito, ó, certo? Mas está multiplicado por um número menos 3, ó, negativo. Um número negativo multiplicado por um número imenso positivo dá o quê? Um número imenso negativo, não é não? Certo? Ou seja, mais com menos, menos. Então isso aqui é um número que diminui sem parar, né? Menos 1000, menos 1 milhão, menos 1 bilhão, ou seja, tende a menos infinito. Aí você diz o quê? Quando x tende a menos infinito, o y tende também a menos infinito. Ou seja, quando o y diminui, x diminui sem parar, o seu y diminui sem parar, certo? Cresce cada vez mais em módulo, mas sempre se mantendo negativo. Menos 10, menos 100, menos 1000, menos 1 milhão, menos 1 bilhão, menos 1 trilhão. Ou seja, o gráfico faz isso, ó, certo? Então pronto, o gráfico tem essa cara aqui. Só que esse gráfico não está muito bem feito não, porque ele está parecendo quase uma reta, né? Está parecendo quase uma reta. Um gráfico mais realista é esse aqui, ó, certo? Quando você faz o x ficar muito grande positivo, ó, para lá, ele diminui muito rapidamente, ó, muito rapidamente, ó. Não é com essa lentidão que está aqui não,
certo? Ele permanece negativo, ó, esse aqui é um gráfico mais realista, tá pequeno, mas acho que dá para ver, né? Ó, ele vai diminuindo, permanecendo negativo, mas cai muito rapidamente. Quando você chega aqui no 3, no 4, o y aqui já é quase, o y já é quase zero, mas permanece negativo. Aqui dá a impressão que ele está caindo, mas está caindo muito devagar, mas não é. Certo? Ele cai muito rápido. Quando você faz o x tender a menos infinito, certo? Aqui dá a impressão que ele está ficando cada vez mais negativo, mas muito devagar. Mas isso não é verdade, porque o gráfico aqui está mal feito. Esse aqui é um gráfico mais realista. Esse gráfico aqui ele se encurva com muita rapidez. Quando você, ó, quando o x for, quando o x, por exemplo, quando ele for menos 2, o y aqui já está perto de menos 10. Quando ele for menos 4, aqui porque não dá para ver, não está aparecendo. Quando o x for menos 4, o y já está perto de menos 40. Então o y cresce com muita rapidez para valores negativos, né? Menos 2 está perto de menos 10, x menos 4, o y já está perto de menos 40, certo? Então ele se encurva com essa curvatura aqui é muito grande, certo? Então ele não vai decrescendo lentamente como está aqui não. Esse gráfico aqui está um pouco real, tá um pouco irreal. Esse aqui é mais realista, certo? Então essa queda aqui é mais rápida, mais íngreme, certo? Então esse aqui é um pouquinho mais realista, certo? Mas o comportamento é igual, é esse aqui mesmo, ok? Vamos ver outro aqui. Agora eu quero construir o gráfico dessa função aqui, ó. y1 menos 2 vezes 0,5 elevado a x, certo? Eu vou usar um fato aqui. Vamos supor que você tenha uma combinação aqui do lado direito, ó, em vermelho. Eu tenho uma combinação de funções exponenciais. Uma função que só tem soma e subtração de funções exponenciais, ó, certo? Função exponencial multiplicada por uma constante, somada com outra função exponencial. Digamos que eu tenho uma função desse tipo aqui. Se eu tiver uma função desse tipo, uma coisa eu posso garantir, certo? Ao longo do eixo x, a sua função exponencial não vai ficar ora sobe, ora desce, ora sobe, ora desce. Isso aqui não acontece se você tiver uma função que é uma combinação de funções exponenciais, certo? Então esse comportamento aqui é dos valores de y. Os valores de y não ficam ora subindo, ora estão diminuindo, ora estão subindo. Então isso aqui não ocorre, olha o não, né? Se eu tiver uma soma e subtração de funções exponenciais, ou subtração, certo? Que é o caso dessa aqui, ó. Então eu vou me aproveitar disso, e para fazer o gráfico, então eu vou olhar para a minha função em três situações. Quando x for zero, ou seja, bem aqui na origem, quando x tender a mais infinito, o que quer dizer isso? Valores de x muito grande. Mais 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, você está crescendo sem parar, certo? E quando x tender a menos infinito, o que quer dizer isso? Valores de x muito pequeno. Menos 1000, menos 1 milhão, menos 1 bilhão, ou seja, eu vou diminuindo constantemente sem parar, certo? Então eu vou olhar para essas três situações. Vamos começar aqui. Quando o x se aproxima de zero, você vai aqui na função, ó, tudo que for x aqui, coloca zero. Ó. Fica y é igual a 1. Isso aqui quer dizer o quê? X tendendo a zero, então o y tende a 1 menos. Troca o x por zero, ó, certo? 2 vezes 0,5 elevado a zero, certo? 0,5 elevado a zero. Troquei o x por zero. Então o y tende ao quê? Se aproxima de quê? 1 menos, repito, 2. 0,5 elevado a zero dá o quê? 1. Então, isso aqui fica 2 vezes 1, que é 2, né? Ou seja, o y se aproxima de 1 menos 2, que é o quê? O menos 2 é menos 1. Então, quando x tende a zero, o y se aproxima de menos 1, certo? Agora, vamos ver x tendendo a mais infinito. O que é que você vai fazer aqui? Mais infinito quer dizer que eu estou aumentando o valor de x sem parar, certo? Mais 1 milhão, mais 1 bilhão, mais 1 trilhão, aumento continuamente. É só um simbolismo para dizer que eu estou constantemente aumentando o valor de x. Você vai aqui na função, ó, troca o x por mais infinito. Então, vamos lá. Y tende a, repito 1, repito menos, repito 2, 0,5, troca o x ó, por mais infinito. Ó. 0,5 elevado a mais infinito. O que é isso aqui? Olha, você vai pegar o valor de x e aumentar sem parar. Esse é o simbolismo desse mais infinito, né? Ó. 0,5 elevado a 1
Aí você passa o x para 2, para 3, para 5, para 10, para 100, para 1000, para 1 milhão, e assim vai aumentando continuamente, certo? Como a base dessa potência é 0,5, é um número menor que 1, o resultado aqui vai tender, vai se aproximar de zero, certo? Repetindo, uma potência com base menor que 1 é elevada ao número que cresce sem parar, ó. x1, x2, 3, 5, 10, 100, 1000. O resultado aqui tende a zero, se aproxima de zero. Olha, 0,5 elevado a 1, 0,5. Elevado a 3, está menor ainda, né? Elevado a 5, ficou menor ainda. Elevado a 10, menor ainda. Então isso aqui se aproxima de zero, certo? Por isso que eu botei aqui embaixo, ó. 0,5 elevado a um número que cresce sem parar, isso aqui tende a zero, se aproxima de zero, certo? Isso é verdade se a base da sua potência for um número menor que 1. No caso aqui é 0,5. Eu faço o expoente crescer sem parar, 1, 2, 3, 5, 10. O resultado se aproxima de zero, certo? Pronto. Aí você repete o y e y tende a. Repito o 1, repito o 2, né? Isso aqui se aproxima de zero, né? Certo? Se aproxima de zero. Então, isso aqui, o y se aproxima de quanto? 1 menos 2 vezes 0 é 0. Se aproxima de 1. Então, quando você faz o x crescer sem parar, tender a mais infinito, o seu y se aproxima de 1. Certo? O outro, vou olhar agora para o outro lado do eixo x. X tendendo a menos infinito. X diminuindo sem parar. Menos 1000, menos 1 milhão, menos 1 bilhão, menos 1 trilhão e assim vai, né? Você vai aqui na função y tende a. Repete o 1, repete o 2, repete o 0,5 e troca o expoente x por menos infinito. Certo? Menos infinito. Isso aqui significa o quê? Ó, menos 0,5 elevado a menos infinito. Isso aqui, o que é que significa isso aqui? Olha, tá aqui, ó, eu coloquei aqui em vermelho aqui, ó. Menos 0,5 a menos infinito. Isso aqui quer dizer 0,5 é elevado a um número negativo de módulo muito grande. Menos 1 bilhão, que decresce sem parar, né? Você pode usar a propriedade da potência e passar isso aqui para o denominador. Ó. Esse menos infinito vira mais infinito. Por exemplo, se fosse menos 1 milhão, no denominador ficava mais 1 milhão, né? Aí eu escrevo o simbolismo assim, ó. 1 dividido por 0,5 a mais infinito. Ou seja, passo essa potência para o denominador, lembrando de trocar o sinal do expoente, de menos para mais, certo? Aí você fica 1 sobre 0,5 a mais infinito. Ora, 0,5 a mais infinito, acabei de ver aqui, ó. 0,5 a mais infinito, que isso aqui se aproxima de zero. Ó. Então, esse denominador se aproxima de zero, certo? Então, repetindo, esse denominador aqui que a gente acabou de ver, ó, um número menor do que 1 elevado a um número imenso, que cresce sem parar. Isso aqui se aproxima de zero. Então, esse denominador se aproxima de zero. Fica 1 sobre 0. E o que diabo significa 1 sobre 0? Certo? Aqui, ó, aqui do lado direito. 1 sobre 0, isso é um simbolismo, porque é para dizer que meu denominador está diminuindo sem parar, mas permanecendo positivo. 1 sobre 0, 1. Isso aqui dá um número grande, 10. Se eu fizer o denominador diminuir mais ainda, ó, 1 sobre 0,001, certo? 100 mil. Então, quanto mais você diminui o denominador, o resultado aqui, dessa fração, tende a mais infinito. Repetindo. Isso aqui quer dizer que eu estou fazendo meu denominador ficar cada vez menor, mas sempre positivo, ó, certo? O resultado aqui dá o quê? Um número que cresce sem parar. Ó. Bote o denominador 0,1, o resultado é 10. Bote 0,0001, o resultado é 100 mil, certo? Bote 1 sobre bilhão, 1 bilhão, o resultado é 0,000 menor, maior ainda, aliás, né? Certo? Ou seja, aliás, 1 sobre bilhão não, 1 sobre 0,00001. Aí você vai ter um número imenso do outro lado, né? Certo? Então, fazendo o denominador diminuir sem parar, se aproximar de zero, o resultado dessa fração é o número que tende a mais infinito. Certo? Aí pronto, eu coloquei aqui, ó. Esse 0,5 elevado a menos infinito se aproxima de mais infinito. Ok? Deu para entender, né? Certo? Então, isso aqui se aproxima de mais infinito. Repito y, repito 1, o 2, isso aqui tende a mais infinito. Certo? Porque fica 1 sobre um número que se aproxima de zero, 1 sobre um número que se aproxima de zero, dá um número bem grandão, que cresce sem parar, né? Que eu simbolizo por mais infinito. Então, isso aqui se aproxima de mais infinito. Repete o y, repete o 1,
Mais com menos, menos. 2 vezes infinito, 2 vezes número imenso, continua o número imenso, certo? Mas agora é o sinal, menos com mais, menos. Isso aqui quer dizer o quê? Y se aproxima de menos infinito. Se você pegar um número muito grande e negativo, menos 1 bilhão, e fizer ele diminuir cada vez mais, somar 1 não vai fazer diferença nenhuma. Ele vai continuar muito pequeno, né? Então isso aqui, ó, eu estou pegando um número que diminui sem parar e estou somando 1. A tendência é que isso aqui, ó, diminua sem parar, né? Esse somar 1 não vai fazer diferença nenhuma. Ou seja, esse resultado aqui diminui sem parar, vai tender a menos infinito, ok? Ok? Então, quando o x vai para menos infinito, o y vai para menos infinito. Pronto, com essa informação você constrói o seu gráfico. X se aproximando de zero. Ó, aqui está o eixo x, certo? O eixo x, aqui está o eixo y, aqui está a origem, 0, 0. Quando o x se aproxima de zero, o y tende para quanto? Menos 1, como está aqui, ó. Certo? O y tende para menos 1, certo? Agora eu vou fazer o x crescer até mais infinito. Então, x se aproximando de zero, o y se aproxima de menos 1, é esse pontinho aqui. Agora você faz o x tender a mais infinito. Não preciso me preocupar, já que aqui só tem função exponencial multiplicada por constantes. Eu sei que esse gráfico não vai ficar ao longo do caminho, não vai ficar subindo, descendo, subindo, descendo. Agora faço o x crescer sem parar, tendendo a mais infinito. O y se aproxima de quanto? Se aproxima de 1, certo? Que é essa linha tracejada azul que eu coloquei aqui. Essa linha y igual a 1. Então, faço o x crescer sem parar. Observe que a linha vermelha, que é o meu gráfico, né, vai se aproximar cada vez mais de 1. 0.9, 0.99, 0.999, 0.999 e assim vai. Sem nunca chegar no 1. Sem nunca atingir a linha azul, que é o y1, certo? Então pronto. O gráfico é esse vermelho aqui, né? Agora faço o x tender a menos infinito. Menos 2, menos 10, menos 100, menos 1000, que é o que está aqui, né? O que acontece com o y? Menos infinito. Observe que o y, ó, fica cada vez maior, só que negativo, né? Negativo, certo? Faço o x tender a menos infinito, menos 10, menos 100, menos 1000, menos 1 milhão. O que acontece com o y? Fica cada vez menor. Y tende a menos infinito, ó, certo? Cada vez maior em módulo, mais negativo, né? Menos 10, menos 100, menos 1000, menos 1 milhão. Então assim é o gráfico. Eu consigo construir esse gráfico, que está aqui em vermelho, apenas observando o comportamento da minha função na origem, x igual a 0, certo? Quando x for 0, y é menos 1. Para valores imensos de x, tendendo a mais infinito, x crescendo sem parar, onde o y se aproxima de 1, sem nunca alcançar essa reta aqui, y igual a 1. E para x tendendo a menos infinito, que o valor de y diminui sem parar, ó, certo? Então pronto. Assim eu consigo construir o gráfico. Basta eu olhar para essas três situações. x0, x crescendo sem parar, x diminuindo sem parar. Ok? Vamos ver outro. Vamos fazer esse último gráfico aqui. Na próxima aula a gente faz mais, né? Y igual a menos 3 elevado a x menos 1 menos 2. Observe que o expoente do 3 é o x menos 1. Então, esse aqui é o expoente do 3, né? Potência de base 3, o expoente x menos 1, certo? A essa potência aqui você subtrai menos 2. Como é que eu faço o gráfico? Então, como eu falei no slide anterior, eu vou olhar para três momentos. Quando o x se aproxima de 0, certo? Aí você vai aqui na função, ó, tudo que for x, coloca 0. E x tendendo a 0, então y tende a quê? Vamos lá. Tudo que for x, coloco 0, né? Repito menos 3, ó. Esse x aqui eu coloco 0, repito menos 1 e repito menos 2, certo? Simplesmente eu vim aqui na função, coloquei x igual a 0. Pronto. Agora fica, isso aqui dá o quê, ó? Menos 3 elevado a 0 menos 1, certo? Fica 3 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1/3. Observe que o sinal menos está aqui de fora. Ó. O sinal menos está de fora. Então, isso aqui dá 3 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1/3. Você passa o 3 para baixo, trocando o sinal do expoente de menos 1 para mais 1. Aí você repete o menos 2. Aqui fazendo uma continha simples, né? Escrevendo o 2 como 6 sobre 3. 6 sobre 3 não deixa de ser 2, né? Fica menos 7 sobre 2. Então, quando o x se aproxima de 0, y se aproxima de menos 7 sobre 2, certo? Agora o outro momento. Fazendo x crescer sem parar.
x tendendo a mais infinito. Esse x está crescendo continuamente. É isso que significa esse simbolismo, né? Passa de mais 1000, mais 1 milhão, mais 1 bilhão. O que acontece com y? Y tende a quê? Você vai aqui na função, tudo que for x, troca por esse símbolo de mais infinito, ó, certo? O x eu troco aqui, ó, por mais infinito, certo? X mais infinito, 3 elevado a mais infinito, menos 1, menos 2, certo? Observe que esse expoente aqui significa o quê? 3 elevado a um número que cresce sem parar, que você subtrai 1. Ao subtrair 1, esse expoente continua crescendo sem parar, né? Certo? Eu passo de 1 bilhão para 1 trilhão e assim vai. Se eu subtrair 1, o expoente continua crescendo sem parar. Então, 3 elevado a um número que cresce sem parar. O resultado é o quê? O resultado é um número que cresce sem parar, aqui em vermelho, ó, destaquei em vermelho, né? Então, essa potência aqui é um número que cresce continuamente, que eu posso simbolizar por mais infinito, certo? Repetindo, 3 elevado a um número que cresce continuamente. 3 elevado a 10 é grande. 3 elevado a 1000, maior ainda. 3 elevado a 1 milhão, maior ainda. Então, o resultado dessa potência é um número que cresce continuamente. Cresce sem parar. Valores positivos. Eu simbolizo por mais infinito. Então, y tende a... Tem um sinal menos aqui lá de fora, né? E a potência tende a mais infinito. Aí você subtrai o menos 2, certo? Então, pronto. Y tende a... Mais com menos é menos. Menos infinito, menos 2. O que é isso aqui? Um número que decresce sem parar. Se eu subtrair 2, ele diminui mais ainda. Menos 1 milhão, menos 2. É menor ainda que menos 1 milhão. Menos 1 bilhão, menos 2. Menor ainda que menos 1 bilhão. Então aqui, isso aqui simboliza o número que decresce sem parar. Que eu simbolizo assim, ó. Menos infinito, certo? Então quando o x cresce sem parar, o y decresce sem parar. O y tende a menos infinito. O outro momento é quando eu faço o x diminuir sem parar. Menos 1000, menos 1 milhão, menos 1 bilhão, diminuir continuamente, certo? Você vai aqui na função, tudo que for x, você coloca menos infinito. Ó. Eu troquei esse x por esse símbolo de menos infinito. X tendendo a menos infinito, certo? Repito 3, troco o x por menos infinito, repito 1, repito 2, ok? Então vamos lá. Y tende a quanto? Isso aqui, 3 elevado a uma potência, você pode passar para o denominador, lembrando de trocar o sinal do expoente. Ó. O sinal menos aqui está do lado de fora. Ó. 1 sobre 3 elevado a. Esse menos infinito fica mais infinito, esse menos 1 fica mais 1. Então, toda vida que você passa uma potência, o denominador da fração, você tem que lembrar de trocar o sinal do expoente. Mesmo que ele seja aqui um símbolo, né? De um número que decresce sem parar. Esse menos fica mais, esse menos fica mais. Repito, menos 2, certo? Então, y tende a quanto? O que simboliza isso aqui? 1 sobre 3 elevado a um número que cresce continuamente. 3 elevado a mais 1000, 3 elevado a 1 milhão, 3 elevado a 1 bilhão. Isso aqui é um número que cresce continuamente, que eu simbolizo simplesmente por infinito. Olha o sinal menos aqui do lado de fora, ó, certo? 1 sobre isso aqui cresce sem parar. Então, eu coloco um denominador mais infinito. Certo? Repito, menos 2. Vamos lá. Y tende a quanto? É 1 sobre infinito. O que é que significa isso? 1 sobre um número que cresce continuamente. 1 sobre 10, 0,1. 1 sobre 1000, 0,001. 1 sobre 1 milhão, 0,00001. Então, isso aqui é um número que diminui sem parar, até tender a zero. Certo? Repetindo. Esse simbolismo quer dizer o quê? 1 sobre um número positivo que cresce continuamente. O resultado aqui tende a zero, certo? 1 sobre 10 é pequeno, 1 sobre 1000 é menor ainda, 1 sobre 1 milhão é menor ainda, então isso aqui se aproxima de zero, certo? Repito, menos 2, y tende a, isso aqui é o quê? 0 menos 2, menos 2. Então, quando o x tende a menos infinito, o y se aproxima de menos 2. Com essa informação aqui, com essas informações, eu consigo fazer o gráfico, né? Aqui não está muito bem feito não, mas dá para entender. Ó. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y e aqui é a origem, certo? Eixo x, eixo y e a origem. Vamos ao gráfico que eu fiz aqui em azul. Quando o x se aproxima de zero, o y tende a menos 7 sobre 2, ó, certo? X indo para zero, aqui é a origem, x0, y0. O y menos 7 sobre 2.
Então o gráfico passa em cima desse ponto aqui. Agora você faz o x crescer sem parar. X tendendo a mais infinito, ó, o x crescendo sem parar. Mais 1000, mais 1 milhão, mais 1 bilhão, certo? Ou seja, x andando para a direita. Ó. O que acontece com o y? Y tende a menos infinito, ó, é o que está aqui. Ó. X cresce sem parar, quando x cresce sem parar, certo? O y tende a menos infinito. Essa altura aqui fica cada vez maior, só que negativa, né? Certo? Então aqui meu gráfico faz uma curva para cá, ó, certo? Ele se encurva aqui para a minha direita, certo? Então, x tenderá a mais infinito, y, que essa, eu botei aqui as setinhas aqui tracejadas, né? Tende a menos infinito, ou seja, ele cresce sem parar, só que tem para valores negativos, né? Menos 1000, menos 1 milhão, menos 1 bilhão. Agora, para o outro lado do gráfico, x tendendo a menos infinito, x diminuindo sem parar, menos 10, menos 100, menos 1000, menos 1 milhão. O que acontece com o y? Observe que o y se aproxima de uma constante, menos 2. Essa retinha aqui que eu coloquei em vermelho, ó, isso aqui é a reta y menos 2, ó. Passa em cima do eixo vertical, bem em cima aqui desse ponto menos 2, ó. Certo? Então, x tendendo a menos infinito, observe que o seu y vai se aproximando dessa reta vermelha, menos 2, certo? Menos 2,3, menos 2,1, menos 2,01, menos 2,001, menos 2, se aproximando de menos 2, mas sempre por valores negativos. Ó. Então, observe, fazendo x tender a menos infinito, andar para lá, observe que o y se aproxima de menos 2, se aproxima dessa reta em vermelho, ó. Essas linhas tracejadas. Ó. Então, se aproximando da reta em vermelho. Ó. Certo? Está aqui a minha curva, a curva em azul. Observe que a curva em azul está se aproximando da linha y-2, a linha tracejada. Mas nunca vai alcançar ela. Certo? Repetindo. A minha curva, que é essa aqui, o y, que é essa alturazinha aqui, se aproxima da reta y-2, a reta tracejada, mas nunca encosta nela. Certo? Não importa quão pequeno você pegue o x, o y nunca encosta no menos 2. Ele começa aqui, digamos, menos 2,3, menos 2,1, altura y, né? Menos 2,01, menos 2,001, menos 2,00001, certo? Bem pertinho do menos 2, mas nunca encosta no menos 2, certo? Esse gráfico aqui, pronto, esse aqui é o gráfico da minha função. Essa função aqui, ó, o gráfico em azul. Não está muito bem feito, não, mas deixa eu colocar aqui um pouquinho melhor. Pronto, esse aqui está um pouquinho melhor. Aqui é o eixo X, é o mesmo gráfico, observe que é a mesma função. Ó. Só o gráfico está um pouquinho melhor desenhado, né? Certo? Eu fiz no software gráfico, certo? Ó, eixo X, eixo Y, aqui é a origem, ó, aqui é a origem. Quando o X tem para 0, o Y aproxima de menos 7 sobre 2, esse ponto aqui, ó, certo? Faz X crescer sem parar, observe que o Y fica cada vez maior em módulo, só que negativo, né? Menos 100, menos 1000, menos 1 milhão, fazendo o X crescer para a direita, certo? Então o gráfico faz essa curva aqui. Não é como o meu, não é como esse meu aqui, ó. Parece ir para menos infinito muito lentamente. Na verdade, ele vai para menos infinito mais rápido, ó, do que o meu, certo? Agora faça x tender para menos infinito. Menos 2, menos 3, menos 100, como eu fiz aqui, ó. X tendendo a menos infinito. O gráfico se aproxima de menos 2, certo? Aqui está melhor, né? X tendendo a menos infinito, ó. Essa linha aqui, que é o gráfico, a linha em azul, se aproxima do menos 2, que é o tracejado. Ó. Ele chega bem pertinho do menos 2, certo? Mas nunca encosta. Só que ele chega muito rápido, né? Quando você pega o x menos 2, o y já é quase menos 2, menos 2, alguma coisa, menos 2,01, menos 2,02, certo? Então essa linha azul é que é o gráfico dessa função aqui. Quando o x tende a menos infinito, essa linha se aproxima do y menos 2, o tracejado aqui, ó, sem nunca encostar nela, certo? Pegando valores de x muito negativos, menos 10, você vai ver que o y vai dar um número bem pertinho de menos 2, certo? Um pouquinho menor, menos 2, alguma coisa, mas sem nunca alcançar o y menos 2, certo? Pronto, o gráfico tem essa aparência aqui, ó, essa linha azul aqui. Aí na próxima aula a gente faz mais gráficos, certo?